Estamos com mais um podcast de Direito Penal. Eu sou Pietro Medeiros, advogado criminalista e professor, e trago a você um tema muito relevante em provas de primeira e segunda fase da OAB, que também é muito pertinente para quem advoga na área criminal, tá bom? O tema de hoje será em relação à violação de domicílio. Violação de domicílio em situações de possível flagrante delito. Eu irei fazer um paralelo entre dois julgados do STJ, um de 2020, agora bem recente, com um de 2017. O de 2020 está no informativo 666 do STJ e o de 2017 está no informativo 606 também do STJ. Ambos tratam de possíveis situações de flagrante delito em crimes de tráfico de drogas, certo? Então a polícia invadiu a casa para fazer a apreensão da droga, a prisão em flagrante, e os tribunais se posicionaram acerca do assunto, tá bom? Então vamos à seguinte situação hipotética. Imagine que policiais militares estavam fazendo uma ronda em um determinado bairro de uma determinada cidade. João, que estava na frente de um local conhecido por ser uma boca de fumo, ao avistar os policiais, correu para dentro de sua residência. Tá bom? Os policiais foram até o local e, desconfiados pelo fato de João ter fugido, entraram na sua casa, mesmo sem autorização judicial ou do morador. Os agentes encontraram então grande quantidade de droga escondida no local. João foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas do artigo 33, da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. O Ministério Público ofereceu denúncia na qual sustentou que a prisão foi legal, considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente quando praticado nas modalidades de ter em depósito e guardar. Dessa forma, João estava em flagrante delito, sendo permitido o ingresso na residência sem autorização, conforme previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88. Então vamos lá. Primeira pergunta. No presente caso, o ingresso dos policiais na casa foi legal? O que você acha? Responda aí. Não, vamos entender, tá bom? Vamos entender. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 11, diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá bom? Então vamos lá, reforçando aqui. Durante o dia, somente no caso de flagrante delito, caso de desastre, para prestar socorro ou para cumprir determinação judicial, por exemplo, o cumprimento de uma prisão preventiva ou de uma busca em apreensão. Durante a noite, pessoal, temos três casos, temos três situações, que seria para prestar socorro, em caso de flagrante delito ou em caso de desastre. Então, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição é muito importante para a sua prova. Para a sua prova também, o que é considerado dia? O que é considerado dia no âmbito criminal, no âmbito penal? Não há um consenso, tá bom? Não há um consenso. Há doutrinadores que defendem o critério, chamado por eles de físico-astronômico, ou seja, dia é o período de tempo em que fica entre a aurora e o crepúsculo. Muito bonito isso, Outros já defendem o critério cronológico, que seria das 6 da manhã às 6 da noite. E tem outros doutrinadores, outros estudiosos da área criminal que defendem que temos que pegar aí o CPC, o Código de Processo Civil emprestado, já que lá fala que os atos processuais serão realizados em dias úteis de 6 às 20 horas.
certo? O mais seguro para a sua prova é considerar o critério cronológico de 6 às 18 horas, tá bom? O que seria casa, certo? O que seria casa para a sua prova? Conceito também amplo e abrangente. Alguns falam que casa seria incluindo toda a estrutura, como quintal, garagem, quadra, tá bom? Outra corrente, compartimentos de natureza profissional, né? Por exemplo, escritório de contabilidade, de advocacia, enfim, desde que fechado o acesso ao público em geral, tá bom? Um gabinete, um consultório. Outra situação seriam os aposentos de habitação coletiva, tá bom? Ainda que a ocupação temporária, como por exemplo, quartos de hotel, de pensão, de pousadas, de motel, tá bom? Veja o que o STF decidiu, tá bom? Veja isso aqui, interessantíssimo. O STF decidiu no inquérito, anotem aí, 2424 do Rio de Janeiro, tá bom? O STF considerou válida a instalação de escuta ambiental. Presta atenção. O STF considerou válida a instalação de escuta ambiental por policiais no escritório de advocacia de um advogado suspeito da prática de crimes. A colocação das escutas, pessoal, ocorreu no período da noite e foi, logicamente, à noite por determinação judicial, tá bom? O STF ele afirmou que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 10 e 11, garante a inviolabilidade da intimidade e do domicílio dos cidadãos, certo? Sendo equiparado a domicílio para fins de inviolabilidade, os escritórios de advocacia, locais não abertos ao público e onde exerce a profissão, certo? Apesar disso, meus amigos, entendeu-se que tal inviolabilidade pode ser afastada quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime concebido e consumado, sobretudo no âmbito do seu escritório, tá bom? Sobre o pretexto de exercício da profissão, tá bom? Então isso aí foi decidido pelo STF no inquérito 2424 de 2008, tá bom? Ministro César Peluso. O que seria, meus amigos, considerado veículo? Veículo é considerado casa, aliás, veículo é considerado casa? Em regra não, né? Em regra, o veículo ele pode ser examinado mesmo sem mandado judicial, né? Você é parado numa blitz, numa fiscalização. A exceção, nos tribunais, a exceção é quando o veículo é utilizado para habitação do indivíduo, como ocorre, por exemplo, em trailers, certo? Vamos lá. Vimos que, havendo flagrante delito, seria possível ingressar na casa mesmo sem consentimento do morador, seja de dia ou de noite, em caso de flagrante delito. Um exemplo disso é o artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Principalmente que tem vários verbos, tem lá importar, exportar, remeter, preparar, mas atenção especial aqui para os crimes permanentes do artigo 33 da Lei de Drogas, que seria expor à venda, ter em depósito e guardar, tá bom? Então, fica ligado nesses três verbos aí: guardar, ter em depósito, né, essa locução verbal, e expor à venda. Assim, né, meus amigos, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, onde ele armazena e vende a droga, a todo momento estaria ocorrendo o crime, tá bom? Considerando que os verbos, né, ter em depósito e guardar fariam parte aí de um crime permanente. A todo momento o crime estaria se consumando, tá bom? Então vamos lá. Aqui a pergunta interessante, ó. Havendo suspeitas de que existe droga em determinada casa, suspeitas que existe drogas em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência, mesmo sem ordem judicial, e ainda que contra o consentimento do morador? O que vocês acham, né? Sim, o STF decidiu que sim, porém, veja só a justificativa, também não é de toda a situação, né? No caso concreto, olha a frase, devem existir fundadas razões que indiquem que ali estava sendo cometido um crime, ou seja, flagrante delito.
em razões que motivaram a invasão forçada, essas razões deverão ser posteriormente expostas pela autoridade, sob pena, pessoal, de ela responder no âmbito civil, penal e administrativo. Tá bom? Além de que também os atos praticados poderão ser anulados. Tá bom? Então vou ler aqui para vocês agora a tese que foi fixada pelo STF, tá bom? A tese que foi fixada pelo STF no RE 603616, tá bom? Informativo 806, o relator Gilmar Mendes, tá bom? Veja a tese fixada pelo STF. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriores, ou seja, depois, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Então, voltando aqui, pessoal, ao exemplo, ao analisar um caso semelhante, tá bom? Entende-se que havia suspeitas muito vagas sobre eventual tráfico de drogas praticado pelo réu, certo? Tais suspeitas, meus amigos, se deram em razão única e exclusivamente do local em que ele se estava no momento que os policiais militares realizavam aquele patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para a sua residência, tá bom? Então, assim, essa conduta pode ser explicada por diversos motivos. Então, a pessoa pode correr para a sua residência por diversos motivos, tá bom? Não necessariamente de que o suspeito cometia no momento venda ilícita de drogas, tá bom? E aí o STJ entendeu que o ingresso regular da polícia no domicílio sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões, ou seja, justa causa, que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência. Veja agora o que eu vou falar. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse, autorizar a abordagem policial, sim, a abordagem sim, em via pública para averiguação, não configura por si só, meus amigos, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio sem o consentimento e sem determinação judicial. Tá bom? Então, creio que tenha ficado claro. Vamos agora a 2020, estamos em 2020. Esse julgado que eu estava comentando é de 2017. Veja o que foi decidido agora, já em 2020, deixa eu pegar aqui a referência para vocês, no HC 512-418 do Rio de Janeiro, tá bom? Relator ministro Nefi Cordeiro, agora em 26/11, 2019, que foi publicado no Diário Oficial, mas o informativo saiu já agora em 2020. Veja só a tese, o destaque aqui do informativo. A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado, sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. Entenderam? Então, assim, deve-se frisar ainda que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no interior do domicílio do domicílio indicado, tá bom? Estando ausente, assim, nessas situações, a justa causa da medida, tá bom? Não estaremos aí diante de uma justa causa, e porque não há a imprescindibilidade, que há a necessidade, é imprescindível que haja uma prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas na denúncia anônima, tá bom? Então, assim, para fixar,
foi o tema 280 do informativo, que no sentido da exigência de prévia investigação policial da veracidade das informações recebidas, tá bom? Das informações recebidas. Então foi publicado, aliás, aqui no Diário da Justiça, no dia 21/2 de 2020, tá bom? Então, foi um comparativo dos informativos aí de 2017 com esse 2020, para que vocês possam se atentar aí que a inviolabilidade do domicílio, ela tem suas regras constitucionais. O delegado de polícia tem que ser um delegado constitucional, tem que seguir os ditames da Constituição para que não ocorra abuso de autoridade, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, estudem bastante que sua vida vai mudar. Até a próxima.